Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso curso e vamos dar continuidade ao estudo das disposições preliminares previstos na Lei 14.133. Nesse vídeo, nós iremos estudar os princípios aplicáveis às licitações e contratações, beleza? Vem aqui comigo no nosso material e vamos dar início então à nossa aula. E agora iremos falar sobre os princípios. Bom, eu fiz essa divisão esquemática aqui para você, tá? Princípios da Constituição Federal, princípios específicos às licitações e outros princípios. Vamos começar falando sobre os princípios da Constituição Federal. Esses princípios estão previstos lá no artigo 37, que é o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dispensa comentários sobre esses princípios. Eu posso tranquilamente afirmar para você que todo processo licitatório tem que atender esses princípios previstos na Constituição Federal. É aqui sem mistério, né? A grande observação, porém, está quanto ao princípio da publicidade. Por quê? O princípio da publicidade estabelece que, em regra, a licitação tem que ser pública em todas as suas fases. Essa é a regra geral, ou seja, assim que uma licitação se inicia, seu processo é público e pode ser acompanhado por qualquer pessoa. Porém, esse princípio possui exceções, caem em prova e a gente tem que saber quais são. Existem duas exceções quanto ao princípio da publicidade. A primeira exceção é quanto ao conteúdo da proposta, e a segunda exceção é quanto ao orçamento estimado da contratação. Vamos lá, vamos falar de cada um deles. Quanto ao conteúdo das propostas, os licitantes vão apresentar propostas que serão julgadas e serão habilitadas ou não, né? Ganha quem apresentar a melhor proposta. Portanto, como essa proposta ela precisa ser sigilosa por conta da segurança do procedimento licitatório, ela se enquadra como uma exceção ao princípio da publicidade. Porque assim que as empresas entram no processo licitatório, elas não podem ficar falando uma para outra a proposta que ela vai fornecer, né? Até porque a gente precisa atender à competitividade, não é mesmo? E a segunda exceção é quanto ao orçamento estimado da contratação. Quando a administração quer fazer, por exemplo, uma obra, ela pode estimar quanto que ela vai gastar para fazer essa obra. Só que esse valor a administração intencionalmente oculta. Para quê? Para que os licitantes analisem o edital, analisem o que a administração quer fazer e eles mesmos tentem encontrar um preço cabível para aquela obra, sem ter noção de qual é o orçamento que a administração pretende gastar. Isso permite maior economia. Os licitantes vão ter que sair na porrada mesmo para tentar adquirir o melhor preço. Tá? Alguns vão conseguir e outros vão dar preços maiores que a administração estava disposta a pagar. E aí, claro, serão eliminados do certame. Tá? Porém, quanto a esse orçamento, tem que deixar claro que não pode a administração esconder esse orçamento estimado dos órgãos de controle interno, controladorias, por exemplo, e externo, tribunais de contas. Por quê? Porque eles não são particulares, né? Eles não têm o objetivo de participar da licitação. O objetivo deles é fiscalizar os recursos públicos. Então, tem que ter um controle desse orçamento que está sendo estimado pela administração. Ok? E com isso a gente já consegue fazer algumas questões. Vamos lá? Vou voltar aqui. Vamos ver aqui uma questãozinha. Olha só. Julgue o item. Em regra, a licitação será sigilosa, exceto quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. E não, né, gente? A gente viu que a licitação, em regra, ela vai ser pública. Regra, ela é pública. Beleza? Então, portanto, questão errada. Vejamos mais uma aqui. Vamos lá. A Polícia Civil do Estado de Alagoas verificou a necessidade de realizar licitação para execução de obras de renovação em seu edifício sede. Nesse caso, o órgão pretende gastar necessariamente R$ 100 mil. A partir dessa situação hipotética, julgue o item.
A licitação não pode ser sigilosa, sendo públicos e acessíveis todos os atos do seu procedimento desde o início, inclusive o conteúdo das propostas das empresas licitantes, em respeito ao princípio da publicidade. Bom, questão errada, né? A gente viu que, de fato, a licitação não pode ser sigilosa. Isso é verdade, como regra geral, mas ela comporta exceções. E uma delas é exatamente essa, o conteúdo das propostas das empresas licitantes. Essas propostas têm que ser sigilosas, beleza? Então, questão errada. Vamos lá para mais uma? Vejamos. Conforme o princípio da publicidade, a licitação não pode ser sigilosa. Legal. Devendo ser públicos todos os atos de seu procedimento, em todas as suas fases, incluindo o conteúdo das propostas apresentadas antes da respectiva abertura. Aí não, né? A gente acabou de ver que o conteúdo da proposta tem que ser sigiloso e não público. Portanto, mais uma questão errada. Beleza? Bacana. Bom, então, quanto aos princípios da Constituição, basicamente é isso. Tem mais questões aqui? Vamos fazer aqui? Próxima questão. A Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública estabelece que a licitação será processada e julgada em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, da igualdade e da publicidade. Legal, basicamente são os princípios da Constituição, né? Exceto da igualdade, que não está prevista na Constituição, estava previsto na lei antiga, mas é uma lei que é uma questão que continua válida para os dias de hoje. Beleza, sem muito mistério. Agora nós iremos adentrar nos princípios específicos às licitações. E quais são esses princípios? Vamos lá. Temos o princípio da vinculação ao edital ou ao instrumento convocatório, princípio do julgamento objetivo, princípio da competitividade, princípio da economicidade, princípio da isonomia e o princípio da segregação de funções. Iremos estudar cada uma delas agora, começando pelo princípio da vinculação ao edital. O que é isso? Esse princípio estabelece que o edital é a, entre aspas, lei da licitação. Ele vai definir regras que vinculam tanto os licitantes quanto a administração que está realizando a licitação. Vamos lá, um exemplo. Você é concurseiro e sai o edital de um concurso e você vai lá analisar o edital. Aquele edital tem várias cláusulas. Tem lá quais são as regras de inscrição, qual é a lei aplicável, você vai ver a taxa de inscrição, o dia de prova, quais são os conteúdos que caíram na prova. Enfim, tem vários critérios lá que você analisa, né? Esse edital é justamente a regra que estabelece as diretrizes do jogo, tanto para você, concurseiro, quanto para a administração. Quer um exemplo que você sabe desse princípio? Imagina que numa prova, a administração cobrou no concurso lá uma questão que não estava prevista no edital. Qual é o procedimento básico a ser feito? Entrar com recurso para anular, porque a questão não estava no edital, não é? E qual é a justificativa disso? Princípio da vinculação ao edital. A administração não pode cobrar aquilo que não está previsto no edital, não é? Essa mesma lógica, esse mesmo entendimento também se aplica a edital de licitação. O edital de licitação, eu gosto de dizer, ele é como se fosse o edital do concurseiro, mas no âmbito particular. Quando sai um edital de licitação, as empresas analisam aquele edital, verificam se vale a pena entrar naquele edital, naquela concorrência, enfim, verifica se ela vai ter lucro com aquilo. Ponto. Basicamente é isso. E ela precisa de prazo, precisa estudar o edital, precisa formular a proposta dela, enfim. Portanto, o princípio da vinculação ao edital é fundamental para o devido processo legal no estudo da licitação. Show? Vinculando a administração e também os particulares que decidirem entrar na licitação. E com isso a gente já consegue responder algumas questões. Vamos lá. O descumprimento das regras contidas no edital de licitação viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Perfeito, de fato, viola. Seria o caso, por exemplo, de a administração fazer alguma coisa que não estava prevista no edital. Legal.
Vamos lá, mais uma. Julgue o próximo item. A obrigação de cumprir os termos que constam em um edital de licitação refere-se ao princípio da probidade administrativa. Não, não. A obrigação de cumprir os termos que constam em um edital refere-se ao princípio da vinculação ao edital, né? Ou ao instrumento convocatório. Não tem nada a ver com esse princípio da probidade, não. Questão errada. Pois bem, agora a gente pode falar do próximo princípio, que é o princípio do julgamento objetivo. Vamos lá. Vamos reduzir um pouco o mapa aqui. O que é o princípio do julgamento objetivo? Não é subjetivo, é objetivo. O edital vai estabelecer o critério que vai ser utilizado para selecionar a proposta vencedora. Ah, vai ser técnica e preço, vai ser menor preço, vai ser maior lance, enfim. Existe um critério que já é específico e está estabelecido no edital. Fazendo uma associação com o concurso público. Ah, quem que vai ser aprovado no concurso? Quem tirar a nota de 60 para cima, por exemplo, nota de corte, sabe? Seria tipo isso aqui. É o critério, é a regra. Todo mundo vai obedecer a esse critério. Beleza. O administrador não pode utilizar critérios subjetivos ou outros que não estejam no edital. Olha só, acompanha isso aqui comigo. O que seria um critério subjetivo? Entra uma empresa num processo licitatório e aí o representante lá, a pessoa que está lá na administração, participando do processo, é uma mulher muito bonita, suponha. Uma mulher muito bonita. Tem rosto, cabelo, corpo, enfim, bonitona. E aí a galera da administração que está participando ali do processo licitatório fica gamadão ali nela, né? Fica bonitona e tal. Vou dar uma favorecida para a empresa dela. É isso que não pode. Isso é o que a gente chama de um critério subjetivo. Eu estou analisando as características da empresa para dar benefícios a ela. E isso não pode. Só que tem uma regra geral, ou melhor, essa é a regra geral que tem exceção. Vem aqui no material. Excepcionalmente, é possível a indicação de marca ou modelo. Nos seguintes casos, vamos ver quais são. Quando tem a necessidade de padronizar um objeto ou manter a compatibilidade com a plataforma e padrão já adotado pela administração. Olha só, o que seria isso aqui? Suponha que a administração tem um auditório. Nesse auditório tem várias cadeiras, né? Poltronas, enfim, cadeiras. E a administração precisa fazer uma licitação para comprar novas cadeiras e substituir essas cadeiras do auditório. Só que ela não tem orçamento, ela não tem condições de fazer a contratação de todas as cadeiras em uma só licitação. Ela vai fazer um pouquinho, depois de um tempo faz mais um pouquinho, enfim. Aí tá, ela fez a primeira licitação, comprou lá as cadeiras da marca X, por exemplo. Ela está substituindo aos poucos. Só que ela não tem condição de fazer tudo de uma vez. Quando ela for fazer a segunda contratação, você concorda comigo que ela tem que fazer a aquisição da mesma cadeira, da cadeira de marca X? Porque senão ia ficar um auditório com várias cadeiras de marcas e modelos diferentes. Ia virar uma salada de fruta doida, não é? Então essa é uma situação em que é possível você indicar marca ou modelo, justamente para manter a padronização do objeto ou a compatibilidade com uma plataforma padrão que já estava sendo adotada pela administração, ok? A segunda situação é quando a marca ou modelo for a única capaz de atender às necessidades do contratante, da administração. Então, aqui é um caso muito mais específico, né? Normalmente utilizado em TI, tá? Mas é um caso um pouco mais específico. E a última situação é quando a descrição do objeto puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou modelo, aptos a servir apenas como referência. Olha só, eu vou te dar um exemplo aqui. Ó. Olha aqui para mim. Tá vendo isso aqui, né? Eu imagino que você saiba o que é isso. Isso aqui é uma caneta, mas não é uma caneta qualquer. O simples fato de você olhar para essa caneta, você já sabe que é uma caneta Bic, não é? Suponha que a administração pública precisa fazer uma licitação para adquirir materiais de caneta.
E ela fala assim, ó, licitantes, nós precisamos adquirir canetas, modelo BIC. Pronto. Quando a administração fala modelo BIC, ela não está dizendo que ela quer comprar caneta BIC. Ela está dizendo que tem que ter mais ou menos esse modelo aqui, uma caneta transparente, uma tampa, né, um azul, preto, vermelho, enfim. E atenda mais ou menos a isso aqui como modelo. Então a caneta BIC está sendo utilizada apenas como uma referência para que os licitantes entendam mais ou menos o que a administração quer. Beleza? Então esse tipo de situação pode. Pronto. Beleza, então a gente já viu que excepcionalmente é possível indicar marca ou modelo, tá? Que seria um critério subjetivo. E com isso a gente já consegue responder mais algumas questões. Vamos lá? O princípio do julgamento objetivo visa afastar o caráter discricionário quando da sua escolha de suas propostas em processo licitatório, obrigando os julgadores a se ater aos critérios pré-fixados pela administração pública, o que reduz e delimita a margem de valoração subjetiva no certame. Perfeita, excelente definição do princípio do julgamento objetivo. Excelente, dispensa comentários. Próxima questão. Vamos lá. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração pode, excepcionalmente, indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado. Perfeito, né? A gente viu isso, viu que é possível, excepcionalmente, indicar marca ou modelo e tem que ser justificado. A gente viu aqui no nosso mapa quais são os casos, né, que fundamentam essa situação. Dando continuidade, vamos fazer mais questões. Conforme a Lei nº 14.133, no caso de licitação que envolva fornecimento de bens, a administração pode, excepcionalmente, indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que a indicação seja formalmente justificada em decorrência da necessidade de padronização do objeto. Perfeito, legal, excelente. É o exemplo que eu dei das cadeiras do auditório, né? Certinho. Mais uma. É vedada a indicação de marca ou modelo na licitação para aquisição de bens por restringir a competitividade do certame. Bom, questão extremamente genérica, né? Questão errada, não é vedada. Nós vimos que existem situações em que é possível a indicação de marca ou modelo. Beleza. Portanto, questão errada. Ok. Então, esse é o princípio do julgamento objetivo. Agora iremos falar do princípio da competitividade. Muito simples. O princípio da competitividade, ele fundamenta a própria existência da licitação. Ele fundamenta o quê? A competição entre os licitantes. Então, a administração quer contratar um determinado bem, uma construção de uma obra, enfim, ou um serviço, e ela quer contratar a melhor proposta possível. Para isso, os licitantes têm que competir entre si, claro. Então, esse é o princípio da competitividade. E ele é tão basilar, tão fundamental, que o legislador entendeu que a sua violação constitui crime, ato ilícito, está previsto lá no Código Penal, artigo 337-F. Olha só. Frustrar ou fraudar com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente de adjudicação do objeto da licitação ou caráter competitivo do processo licitatório. Pena: reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então veja que a violação a esse princípio ela é muito sensível e o legislador entendeu que isso é até crime, beleza? Tranquilo. Princípio da competitividade é isso daí. Princípio da economicidade. A administração pública e seus agentes têm o dever de gerenciar os recursos públicos da melhor forma, onerando o mínimo possível. Tem uma íntima relação com o princípio da eficiência, que a gente estudou aqui na Constituição. Princípio da CF e o princípio da eficiência. Por quê? Basicamente, é fazer mais com menos. Ponto. Esse é o princípio da eficiência, extremamente atrelado ao da economicidade. Não tem muito o que comentar aqui. Princípio da isonomia.
Vamos lá. Isonomia é igualdade. Os licitantes devem ter tratamento igualitário, não se admitindo tratamento diferenciado, como regra geral, que eu já vou falar a exceção. Então, todo mundo é igual perante a lei. Tá? Então, eles não podem ter tratamento diferenciado, é todo mundo igual. É como diz aquela frase: pau que bate em Chico, bate em Francisco. É tudo igual para todo mundo, beleza? Dessa forma, o princípio da isonomia vai impedir a existência, ou melhor, a exigência, de requisitos para a participação no certame que não estejam previstos em lei. Dessa forma, a administração só pode exigir o que está previsto em lei. Ela não pode inventar nada ali para tentar afastar a participação de uma empresa no processo licitatório. Eu falei para você que isso é uma regra geral, né? Mas tem essa exceção, que é o quê? A concessão de margem de preferência. Existem algumas situações, eu não coloquei aqui, a gente vai ver posteriormente, em que é possível a concessão de margem de preferência, né, para microempresa, empresa de pequeno porte. Isso será visto posteriormente, tá? Eu só quero que você saiba que esse princípio admite exceção, que é a concessão de margem de preferência. Por hora, está suficiente você saber esse assunto, beleza? Princípio da segregação das funções. Eu exijo, ou melhor, vou até aumentar a tela, eu peço a sua atenção nesse princípio, porque ele está sendo muito cobrado em prova, em especial da banca CESP. Então preste atenção, é um princípio muito simples, muito curto, mas as bancas estão cobrando com muita frequência. Vamos lá. Segregação das funções. Gente, o que é isso? Basicamente, é impedir que um mesmo agente seja o responsável por funções sensíveis, como fiscalização e controle. Olha esse exemplo. Imagina que você seja dono de uma empresa privada. E aí você tem lá os seus funcionários. Só que um desses funcionários, ele é responsável ao mesmo tempo pela recepção de objeto, assim, comprou lá algum objeto, um computador, um material caro, enfim. Ele é o que recebe o material e ele também é o que autoriza a ordem de pagamento para o setor financeiro. Qual é a chance disso dar errado? É muito grande. Por quê? Porque ele pode atestar que ele recebeu, por exemplo, 80, sendo que deveria ter entregado 100, ele pode atestar que recebeu 80, ele autoriza o pagamento de 80 ou até 100 e ele vai embolsar alguma coisa disso para o bolso dele. Então é extremamente perigoso para uma empresa privada e também no setor público que um agente ocupe o mesmo cargo em funções muito sensíveis, sujeitas à fraude, beleza? Então é exatamente por isso que surgiu esse princípio da segregação das funções. Esse princípio busca reduzir a ocorrência de equívocos, fraudes, uso irregular do recurso público e conflitos de interesse, basicamente. O princípio é só esse, mas ele vem sendo muito cobrado em prova. Quer ver? Olha aqui comigo. Vamos lá, questão CESP. A licitação consiste em um procedimento complexo que, além de outros requisitos, deve ser composta por diversos agentes com competências diferentes. Essa definição traduz o princípio da acabamos de ver. Um agente que possui uma única competência e vários agentes com competências diferentes traduz no princípio da segregação de função. Evitar o acúmulo de uma única pessoa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Beleza? Portanto, nossa resposta na letra D. Mais uma. Pelo princípio da segregação de funções, a administração deve buscar a divisão de funções entre diferentes agentes, a fim de evitar a concentração de responsabilidades e reduzir riscos. Excelente e perfeita definição do princípio de segregação de função, dispensa comentários adicionais. Mais uma. O princípio da segregação de funções prevê que cada uma das principais funções dentro de um processo de licitação e execução de contrato seja exercida por diferentes agentes públicos.
Excelente, outra boa definição do princípio de segregação de função, né? Bacana. Bom, então com isso a gente finaliza essa parte de princípios específicos às licitações. E agora a gente vai para os outros princípios. Esses outros princípios você só tem que saber que eles existem. Não tem que saber o detalhe de cada um, a nuance, a exceção, a regra, nada disso. Eu só quero que você os decore, saiba que eles existem e vida que segue, continue estudando. Ok? Vamos lá. Então, quais são os princípios? Nós temos o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, que é quando a administração exerce as suas funções no processo licitatório, buscando atender ao desenvolvimento sustentável, não causar dano ao meio ambiente, reduzir a poluição, enfim. Princípio da probidade administrativa, princípio da celeridade, competitividade, proporcionalidade, planejamento, interesse público, eficácia, motivação, razoabilidade, transparência e continuidade. Sendo bem honesto, você só tem que saber que esses princípios existem. Não tem uma profundidade maior de cobrança nesse tópico aqui. Ok? Vamos ver umas questõezinhas? Vamos lá. Julgue o item. O princípio do desenvolvimento sustentável é aplicável a todas as modalidades de licitação. Claro, perfeito. Não vimos quais são as modalidades de licitação, mas é um princípio. E princípio tem que ser aplicado a todo procedimento licitatório. Excelente. Vamos lá, mais uma questão. Ao contratar serviços ou obras visando a promoção de baixo impacto sobre os recursos naturais, a administração pública atende ao princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Excelente, perfeito. Como a administração quer reduzir o impacto dos recursos naturais, como água, por exemplo, ou minerais, ela está atendendo ao princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Legal. Mais uma. Segundo o princípio da licitação sustentável, é possível por meio do procedimento licitatório. Então vamos lá, ele quer uma questão que envolva princípio da licitação sustentável. Vamos ver. Letra A. Garantir o julgamento da proposta de acordo com os critérios sustentados em edital? Não está com cara não, né? Aqui está com cara do princípio de vinculação ao instrumento convocatório. Letra B. Sustentar a legalidade ao longo de seus atos? Está mais relacionado ao princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição, né? Letra C. Garantir até a sua finalização o cumprimento integral do edital. Não vejo relação com o princípio da licitação sustentável. Letra D. Incentivar a preservação do meio ambiente. Opa, gostei dessa alternativa, tem muito a ver com o princípio da licitação sustentável. E letra E. Incentivar as ações morais e probas entre seus participantes. Não tem relação. Então, com isso a gente chega na resposta gabarito na letra D de dado. Beleza? Bom, então com isso a gente finaliza esse vídeo por aqui. Estudamos os princípios aplicáveis às licitações públicas. No próximo vídeo, iremos estudar agentes públicos e eu vou falar brevemente sobre essas definições que estão previstas no artigo 6º. Ok? Nos vemos no próximo vídeo.